Olá pessoal, meu nome é Felipe Souza e nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre o defeito chamado de blackout, que acontece bastante no PlayStation 3. É um defeito que é bem comum, ser uma falha relacionada a BGA, às vezes uma falha de fonte, mas tem outras coisas que podem causar esse tipo de sintoma. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise de um PlayStation 3 de cliente e eu vou mostrar para vocês qual é a sequência de teste que eu faço para poder chegar na conclusão do problema. Pessoal, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, ó. Eu tô com esse PlayStation 3 Super Slim, tá? Ele tá com blackout, então você aperta o botão, ele acende verde e apaga. E é muito comum os técnicos já condenarem BGA. Eu já fiz o diagnóstico desse aparelho, a falha não está relacionada a BGA, então vou mostrar pra vocês quais as linhas de raciocínio que eu sigo quando chega pra mim um videogame assim. A primeira coisa que eu faço é testar a fonte, tá, pessoal? Então eu coloco uma outra fonte aqui no lugar e já verifico se o aparelho vai funcionar, porque a fonte pode causar esse sintoma também. Então antes de mexer com BGA, que é mais arriscado, é mais complexo, né? Vamos falar assim, é mais demorado também, eu já testo a fonte de alimentação, seria a primeira coisa, tá? E depois eu faço algumas análises na placa e eu vou mostrar pra vocês aí o que eu faço para analisar quando o aparelho chega assim para mim. Isso serve para o Slim, para o Super Slim, qualquer PlayStation 3 ou PlayStation 4 que você pega com sintoma parecido, beleza? Então, primeira coisa, testa-se a fonte. Agora eu vou mostrar para vocês os outros testes que eu faço. Então, vamos lá, pessoal. Tratando um defeito blackout, tá? Antes de mexer com BGA, né, com o cell ou com a GPU do aparelho, eu gosto de fazer algumas análises. Então eu sempre sigo aquela linha de raciocínio. Uma boa análise visual, tá? Então já verifiquei, apesar desse aparelho estar sujo, ele não tem marcas de oxidação, não tem nenhum componente faltando, quebrado ou visivelmente estourado, né? Então eu fiz uma boa de uma análise visual. Outra coisa interessante é fazer uma pesquisa para ver se não é um defeito crônico. Por exemplo, a versão do PlayStation 3 Slim 25 mil, até 25 mil, né? 20 mil e 25 mil, é normal ter aqueles capacitores de Nectokin, que você substitui por capacitores de tântalo. Inclusive tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu mostro um reparo num PlayStation 3 25 mil que vinha com esses capacitores. Então é legal sempre fazer uma pesquisa para ver se não é um defeito clássico ou crônico do aparelho. Bom, além da análise da fonte, uma boa de uma análise visual e uma pesquisa para ver se não é um defeito comum no aparelho, o que eu faço é o seguinte, ó. Eu localizo primeiro o CI HDMI, o CI de rede e o CI do Wi-Fi e eu verifico se não tem curto nos capacitores em volta dessas três peças. São peças que falham muito, principalmente o CI HDMI, o CI de rede também pode causar o sintoma do aparelho dar o blackout. Geralmente quando você tem uma falha no chip do Wi-Fi, o aparelho até liga, inicializa, mas aí ele causa aqueles erros 8001 F1, F9, ou não sincroniza o controle e assim por diante. Mas não custa nada fazer uma análise. Lembrando que eu vou testar nos capacitores em volta do CI HDMI e do CI de rede, mas eu não estou testando os capacitores. Geralmente a gente está testando o CI. Então se eu testar os capacitores aqui e algum bipar, né, algum der continuidade, quer dizer que tem alguma coisa em curto. A primeira coisa que eu faço é tirar o CI para ver se o curto some, tá? Então antes de mexer com BGA, eu boto o multímetro na escala de continuidade, que é a escala que mede a dificuldade que eu tenho de passar energia, né, da ponta vermelha para a ponta preta. Então, por exemplo, o multímetro está mostrando aqui o 1, que indica o infinito, né? Deixa eu arrumar uma posição aqui. Se eu juntar as duas pontas do multímetro, ele me dá um valor próximo a zero, indicando que quase não tem dificuldade para encontrar a ponta preta, e me dá um bip, nesse caso desse multímetro, indicando que a ponta vermelha e a ponta preta estão se encontrando. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso não serve para bobina, tá? Porque bobina vai dar continuidade. Deixa eu soltar o fio aqui, que o fio enrolou tudo. Mas se eu pegar os capacitores em volta aqui do CI HDMI, os capacitores que são os marronzinhos, eles não podem bipar, que nem aqui, ó. Aqui não está em curto. Vou pegar um outro capacitor como referência. Aqui provavelmente é a bobina é cinza. Aqui é um capacitor, ó. Não está em curto. Então eu vou testar todos os capacitores aqui em volta, ver se algum bipa. Aqui não, nenhum bipou, tá? Eu já testei. Vou fazer o mesmo aqui no CI de rede. Não tem curto aqui, isso quer dizer o quê? Que o CI de rede não pode impedir do aparelho ligar. Pode ser que ele não funcione a rede, pode ser que não dê imagem no HDMI, mas o aparelho dá o blackout só se alguma peça dessa tiver em curto, tá? Então no caso aqui a gente já elimina o CI HDMI, já elimina o CI de rede. E aí, só por desencargo,
a gente elimina também o CI do Wi-Fi, tá? A linha de 5, a linha de 1.8, a gente já elimina o CI do Wi-Fi. Beleza, então depois que eu elimino a possibilidade de ser um curto nessas peças, você pode fazer isso em outras peças, tá? Você pode pegar, por exemplo, esse CI aqui, né? Que é um controlador da leitura ótica, e medir os capacitores em volta para ver se não tem nenhum bipando. Lembrando que os capacitores em volta do céu aqui, os capacitores em volta da GPU, eles vão bipar a maioria deles, tá, pessoal? Se você pegar esses aqui, por exemplo, ó, vai ser ruim de encostar a ponta de prova lá, ó. Ó, tá vendo? Eles vão bipar. Por quê? Porque os capacitores da linha do processador e da GPU, eles têm uma resistência baixa para o negativo. Então é normal eles biparem. Isso não indica que você tem curto nessa linha. Então a linha do processador, a linha da GPU, você descarta esse teste. Testa CI HDMI, CI AV, CI de rede, Wi-Fi. Aí você pode fazer essa análise. Outra coisa que eu verifico nos videogames da Sony são os fusíveis, tá? Então, nesse caso aqui, ó, do lado de cá, é possível a gente ver uns componentes marcados com a letra F. Por exemplo, F6300, F6304. E aí tem vários fusíveis, eu sempre testo os fusíveis. Nesse caso desse aparelho aqui, eu testei, deixa eu ver, esse fusível aqui tá bom. E eu localizei o defeito nesse fusível aqui, ó, F6300. Você vê que ele não bipa, tá vendo, ó? Então esse fusível ele tá queimado. Lembra que o fusível ele tem que bipar, porque o fusível ele passa energia de um lado para o outro. Quando você tem uma sobrecarga de energia ou de corrente, ele rompe, né? E aí para de passar energia por ele. Então eu preciso trocar esse fusível. Felipe, é só trocar o fusível? Eu vou trocar para ver. Se queimar novamente o fusível, eu preciso analisar quem está na linha, quem é o componente que está na linha, se é esse cara aqui, por exemplo, ou quem é o componente que está nessa linha, para ver por que esse fusível está queimando, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é substituir o fusível. Uma das coisas que eu faço para ver se a troca do fusível vai ser eficaz é medir continuidade do terra para o fusível, tanto de um lado quanto do outro. Como não bipou, quer dizer que não tem nenhuma peça em curto na linha. Na linha do fusível, nem nas costas e nem na frente dele, eu tenho nenhum componente em curto. Isso quer dizer que, se eu trocar o fusível, existe uma grande chance do aparelho voltar a funcionar, tá? Eu tenho outros fusíveis aqui, tá vendo, ó? 6302. E aí você vai medindo todos. Os videogames da Sony, então, sempre tem marcado. O PlayStation 2, os fusíveis são marcados com a letra PS. Então tem lá PS1, PS14, PS11. Mas é o mesmo esqueminha, tem os fusívelzinhos, você vai testando os fusíveis para ver se nenhum abriu. Nesse caso, nós achamos um fusível aberto. É até um defeito comum no PlayStation 3 Super Slim, esse fusívelzinho causar o blackout, tá? Então eu vou substituir essa peça, provavelmente o aparelho vai funcionar. E aí eu entrego para o meu cliente, beleza? Então a ideia dessa aula é só mostrar para vocês, antes de mexer com o BGA, que é inclusive um dos principais causadores desse sintoma, né? Blackout, bipa desliga e assim por diante. Antes de mexer no BGA, a gente precisa fazer algumas análises e aí sim depois partir para verificar a solda do processador ou do chipset, beleza? Então fica a dica aí na aula relacionado a blackout e bipa desliga, 3 bip, seria a mesma linha de raciocínio, seria o aparelho tem um standby, mas na hora que você aperta o botão para ele ligar, ele não consegue trabalhar a linha secundária. Olá pessoal, efetuei a troca, tá, do fusível. Lembrando que fusível tem valor, tá? Você tem que pegar um fusível aí no mesmo valor, ver se é um fusível de 1 ampere, de meio ampere e colocar um fusível no valor certo. Se eu botar um fusível muito alto, ele não queima de novo, né, se precisar. E se eu colocar ele muito baixo, assim que eu ligar o aparelho, ele queima. Então tem que verificar o valor. Nesse caso eu nem sei de quanto que é esse fusível, mas eu peguei de uma outra placa sucata. Tá escrito YD, dá pra dar uma pesquisada pra ver de quanto que é o fusível. Mas como eu peguei de uma plaquinha sucata, eu peguei um fusível na mesma posição. E aí eu só substituí, já testei e esse tá funcionando bem, tá? Então agora eu vou fechar o aparelho e vamos testar pra ver se vai funcionar. Olá pessoal, depois da troca do fusível, ó, o aparelho se mantém ligado, tá vendo? Então o problema era só o fusívelzinho. Às vezes tem que trocar algum CI que está na linha do fusível, alguma coisa assim, mas nesse caso foi só a troca do fusível mesmo, beleza? Aí eu vou colocar a pasta térmica, vou ligar o aparelho direitinho, esperar da imagem, para poder testar a saída de vídeo, testar a saída do Wi-Fi, fazer teste de inicialização e assim por diante, e entregar para o cliente.